agradecer também, né? A gente precisa ter paz. Porque se a gente não tem paz, a gente não identifica para agradecer ao Senhor. A gente precisa ter a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Né? E o culto de hoje à noite é de nós para Ele. E a gente precisa estar em paz para a gente poder cultuar, bem dizendo para ninguém. Estamos aqui de volta, né? Passamos uma semana em família, viajando. Deus levou, Deus trouxe. Foi uma viagem muito abençoada com a família, né? Eu e vários meninos. Deus cuidou, Deus livrou. Depois a gente fala dos livramentos também. Mas, sobretudo, o que houve foi uma comunhão em família, certo? E às vezes a família precisa, né? A gente precisa ter um tempo também para nós. Mas sentimos saudade, sim, da Rede da Graça. É aqui o cantinho bom, né? De rever as pessoas, de ter comunhão com as pessoas, de fazer acontecer para o Senhor. A gente sente útil. A gente chega em lugares assim, a gente vê como as pessoas são perdidas, as pessoas não têm rumo, não é? E quando a gente tem Jesus, a gente tem rumo. Em tudo a gente agradece, em tudo a gente dá graça, em tudo a gente se satisfaz e vê que é bênção, que eu estava no momento lá do relógio de oração, eu estava andando de bicicleta com vários meninos e eu estava agradecendo ao Senhor. Eu disse, Senhor, um negócio tão lindo desse. As pessoas andam de um lado para o outro, cronometrando no relógio, físico, tudo, mas não param para conversar contigo num lugar tão maravilhoso desse. Então eu entendo assim, todo momento que eu viajo, eu sempre tenho um momento para o Senhor. Agradecendo, entendendo que Ele é, e eu estou ali porque foi Ele que me permitiu estar ali. A gente pensa que a gente só viaja porque a gente tem condições financeiras. Não é isso. A gente viaja também porque, em primeiro lugar, sobretudo, é Ele que permite. E eu fiquei ali agradecendo a Deus, né? E eu fiz até a oração do relógio de oração da Rede da Graça lá, porque eu senti uma presença do Senhor e ali eu fico muito grata. E quando eu estou aqui, neste lugar, falando aqui na frente, eu também estou muito grata ao Senhor. Porque é um privilégio estar aqui na frente. Dado por Deus e autorizado por Ele. E se Ele não autorizar, eu não estou aqui não. Eu não tenho capacidade para estar aqui não. Sou muito, muito incapaz. E quando eu chego aqui, Ele vai me dando, vai florescendo a capacidade. Vai florescendo as palavras, Ele vai enchendo do seu Santo Espírito até eu transbordar e conseguir transmitir para você a felicidade de estar aqui neste lugar. Por isso, que em Abacuque, eu sempre digo que essa palavra, eu gosto muito de Abacuque e de Romanos, e sempre repito, porque em momentos que a gente passa, a gente tem que lembrar, trazer à memória a palavra. É a palavra que nos traz à memória, e a palavra que nos edifica, é a palavra que nos santifica, e a palavra que nos fortalece. E em Abacuque capítulo 3, que eu não canso de ler aqui neste lugar, se você está cansado, é porque você não entendeu ainda. Quando se transmite a mesma palavra, porque algo tem para você, algo tem para nós, algo tem para mim. E diz assim, Abacuque 17, 18, 19, diz assim, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha só, todavia. Pensou? Ele fala assim com a ênfase, todavia. Eu acho que ele nessa hora ele falou, todavia. Quando ele se enche, ele diz assim, olha, preste bem atenção. Eu não estou preocupado com isso não, porque sobretudo, todavia, no entanto, eu entrego da vida. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a tua salvação. Amém. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz andar com uma coça e me faz andar altaneiramente. Não interessa como eu estou, se eu estou dilacerado, se eu estou isso, aquilo outro. Eu estou aqui na casa do Senhor e quando eu chego na casa do Senhor, aí eu me encho, viu, Valéria? A gente se enche e Deus faz a gente andar altaneiramente. Sabe por quê? Porque Ele começa a se relacionar com a gente.
Ele começa a encher a gente do seu Santo Espírito e começa a falar conosco. Por isso, Ele faz colocar os meus pés como a costa e me faz andar altaneiramente. Às vezes a nossa vida está totalmente bagunçada. Às vezes a nossa vida está um pouco dilacerada. Às vezes a gente está abatido. Às vezes a gente está com o emocional péssimo. Venha para a casa do Senhor. Dê o seu melhor para Ele. Quantas vezes já estive aqui na frente e ninguém percebeu, mas eu estava dilacerada aqui, passando problemas seríssimos de cunho interno meu. Mas a minha responsabilidade maior é com o Senhor. É porque a gente pensa que vem aqui para ser servido. Não, a gente tem que estar aqui para servir ao Senhor. Adorar e bendizer o nome dEle. E a gente precisa estar aqui como uma fogueira, como brasas vivas, para a gente testemunhar, para a gente dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu vou orar por você que está aí na rede social, eu vou orar por todos que estão aqui no presencial, nos apresentando ao Senhor e dizendo: olha, Senhor, estamos aqui, vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradeço, bendigo o teu nome. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te cultuar e bendizer o teu nome. Enche-nos, Senhor, com a tua graça. Deus, não nos faz voltar para as nossas casas da forma que nós viemos. Se nós já viemos cheios, transborda. E os que não estão cheios, faz encher, Senhor. Coloca, derrama o teu azeite celestial sobre nossas cabeças, Senhor. Que a gente possa te cultuar em todo o culto que estamos fazendo, seja no louvor, na oração, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Para ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos arrebata, Senhor. Tira o sentimento que está nos paralisando, nossa mente, nosso corpo, nosso emocional, Senhor. Até mesmo, Senhor, nossos pensamentos. Que tu possa, Senhor, nos fazer cativos porque nós estamos permitindo que tu possa trabalhar em nossas mentes, nossos corações. Estamos aqui, mais uma vez, Senhor, entregando as nossas vidas no teu altar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Recebe, Senhor. Recebe, porque nós vamos fazer o melhor para ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Os dois, viu? Os dois. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor. Vamos consagrar ao Senhor. Vamos louvar a Deus, a palavra de Deus, em todo espírito e corpo. Louve ao Senhor. Amigos, eis consagro.
Bendito seja o nome do Senhor. E além disso, existe um nome que é um nome doce, é o nome doce de Jesus. Nós vamos cantar. Se o nome de Jesus ele é doce na sua vida, se você entende que quando você está em tribulação e ele chega com um nome com a sanidade doce dele e acalma você, canta essa música. Entenda a letra dessa canção. Porque só existe um nome que está sobre todo nome. É o nome doce, o nome santo de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. Só de ouvir a voz dele, olha lá. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Só de pronunciar o teu nome. Os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, por debaixo do inundas meu ser. Só que eu vi tua voz e senti teu amor, só de pronunciar o teu nome, só de pronunciar, presta atenção. Os meus dedos se vão, a minha dor, meu sofrer, hoje faz do inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme a alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só Jesus, o nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Se a promessa de Deus está escrita na palavra, seja percebido. Se você está aí na internet, creia também. Sabe por quê? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus dedos se vão, a minha dor, meu sofrer, hoje faz o inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme a alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Eu vou dar um breve testemunho aqui que vocês podem até rir e achar que é besteira, mas para mim não foi não. Na ida, quando nós fomos de avião, o avião estava lotado e aí nossa cadeira ela não foi marcada. Eu fiquei na janela e Mário no corredor. E aí no meio a cadeira estava vazia. O avião lotado, aí Mário fez quando chegar a pessoa do meio, aí eu peço para trocar perto de você. Não precisa não, porque o anjo está no meio. Aí eu fiquei lá e orando esse Senhor,
Não vai ninguém sentar aqui não. E o avião lotado mesmo o avião estava. O avião lotou. E eu do meio, ninguém sentou. Ficou o anjo no meio. Na volta, eu disse assim, Senhor, para selar a viagem, né? O avião lotado de novo, e Mário de novo no corredor. Não, Mário estava na ponta. Aí veio uma senhora, sentou no corredor. Mário troca. E Mário fez, quando a pessoa do meio chegar, eu troco e fico perto de você. Você não precisa não. O anjo está aqui de novo. Eu disse, Senhor, para poder, minha fé. Eu não vou tutubiar na minha fé. Nessa cadeira. Do jeito que eu vim em volta. Porque esse avião está guardado por mim. E do mesmo jeito, mas não precisou trocar, porque a cadeira ficou vazia. Vocês podem até rir, mas foi a minha fé. Foi o que eu falei para o Senhor. Foi a minha intimidade com o Senhor. Que besteira, porque não tinha ninguém. Tinha sim, tinha uma pessoa que o comissário de bordo perguntou se era Mário. Aí o senhor é fulano de tal? Aí disse, não. A pessoa não subiu no avião. Fez o check-in e não subiu no avião. Não interessa, a cadeira ficou vazia. A conversa que eu tive com Deus, o anjo veio e o anjo trouxe. Pode ser que esse testemunho não sirva para você que está aí na internet, que besteira, que mulher besta. É porque realmente a cadeira estava vazia. Isso foi uma coisa, coincidência. Foi não. Não foi. Para mim, foi a oração que eu fiz com o Senhor. Fui e voltei as cadeiras vazias, porque tinha que ter a cadeira do anjo, segurando aquele avião. A turbulência, medo nenhum. Eu disse, o anjo está aqui segurando tudo. Só basta uma ordem tua para ele. Basta uma ordem. E outras coisas que aconteceram de providências de Deus, que nós ficamos com medo lá em São Paulo. Passamos por uma rua muito perigosa, né? E que Guilherme botou lá no Uber, e que tinha que dar um ponto. Aí o Guilherme botou o nome da rua, e era a rua pior de São Paulo. Mas Deus guardou. Não aconteceu nada com a gente. Nada. Porque quando a gente ora, no início, durante e no fim, a gente só tem a gente só ora no início, né? Eufórico, ai Senhor, me leva, Deus me traz. Não, tem que ser no início, durante, né? Todo o contexto, durante. Senhor, eu estou aqui, Senhor, vou sair de casa, Senhor, vou fazer um turismo, vou fazer qualquer coisa. E voltando também. Então a gente tem que estar sempre na presença do Senhor. Só de ouvir a voz do Senhor e sentir o amor do Senhor, a gente sabe que Ele está guardando a gente onde quer que nós estejamos. Onde quer, seja em Natal, seja aonde for, é o mesmo Deus que põe o olhar na gente. Amém. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus, que a gente só pensa que viaja porque temos condições. A gente viaja quando Deus autoriza. Ele autoriza, quando Ele autoriza, Ele se responsabiliza do começo, do meio e do fim. Mas quando a gente bota Ele a gente se põe na frente e deixa Jesus depois atrás para resolver o nosso problema, não dá certo, gente. Sobretudo, Ele tem que estar na frente. Tudo, de todas as nossas decisões, Ele tem que estar na frente. Louvado seja o nome do Senhor, eu estou aqui contando. Pode ser que alguém escute e diga que besteira para você, para o depósito que eu coloco nas mãos do Senhor quando eu converso com Ele, é grande coisa. Para mim foi grande coisa que Ele fez. Né? Tem coisas que eu nem vi os livramentos que Ele deu, que Ele nos deu, mas Ele deu, porque Ele me levou com a minha família e me trouxe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar louvando, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós temos que estar aqui. Estou aqui, Senhor, dizendo a Ti, bendito seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Por isso que a gente tem que cantar assim. Não se desanime, não temas mal algum, nenhum mal. A luta logo passa e a alegria ser. Se você crê, essa luta não é nada. Tem alguém chamado Cristo, sempre
consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diga assim, Senhor, levante as mãos e diga: faz a minha casa, faz a minha família, em Cristo. posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Essa vai me tocar. As As lutas suas lutas são emocionais. parecem E parece que não tem fim. Olha lá o recado. logo seus amigos Nós somos amigos em Cristo. querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo Tem alguém chamado Cristo. que vai te Aí consolar. onde você está, O coração está ferido, levante as mãos e se liberte. Em nome de Jesus. se diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que tudo é posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas Bendito seja o nome do Senhor. Você está nas mãos do Senhor, não importa o que aconteça. Diga, Senhor, eu estou contigo. Resolva os meus problemas. Eu não posso resolver. O Senhor pode resolver em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar orando. Sabe por quê? Porque o impossível para a gente o impossível para a gente, ele não pode resolver, é onde Deus diz assim, pode deixar. Eu resolvo. Coloque nas mãos do Senhor, não importa o que aconteça. Diga, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu quero que tu deslate o nó. Eu quero que tu resolva o problema da minha vida. Qual é o problema da sua vida que está sendo impossível para você resolver? Tire das suas mãos e coloque nas mãos do Senhor. Porque Ele resolve. Eu já passei por situações que eu achava que não ia resolver de jeito nenhum. Enquanto eu fiquei pelejando, querendo lutar com as minhas forças, nada era resolvido. Mas no dia que eu disse assim, Senhor, olha, eu estou cansada. Eu não consigo mais resolver. Porque isso está acima de mim. Resolve, Senhor. Mas foi assim. Não é passo de mágica, não. É com passos do poder do Senhor. Eu estou de posse de vitória. Deus sabe a vitória que eu tive. Deus sabe o vale que eu passei. Deus sabe a peleja que eu tive com Ele. Mas no dia que eu disse assim, Senhor, nessa peleja, eu não terei mais que pelejar. Porque quem vai pelejar por mim é o Senhor. E Ele fez. Em nome de Jesus, Ele fez. Ele sabe o que Ele fez. Eu estou glorificando o nome dEle. Né? Por isso que quando as lutas vêm parecendo não tem fim, e logo os amigos querem abandonar a gente porque eles não entendem as nossas lutas, nem chegam nos nossos sentimentos, mas o Senhor, Ele sabe
onde chegar. Ele sabe como nos abraçar. Ele sabe como resolver os nossos problemas. Em nome de Jesus. Vamos continuar com você. Mesmo que não haja frutos na videira, olha lá. Mesmo que não haja flores no jardim, vocês pegaram, até mesmo que a figueira não floresça, nem a chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim, para você, para nós. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz, comer matriculado, ainda não pareça o nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Você está aqui, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é. Mesmo que o fruto da videira minta, mesmo que não haja mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mar, mesmo que a sua voz não apague na guerra. Mas quando ele morrer, toda a terra desaparecer, mesmo assim eu vai encerrar. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele Ele é o seu rei. Suas partes, seus olhos, feche seus olhos, fala com o Senhor. Diga assim: Senhor, Tu és o meu rei, Tu és o meu Salvador, Tu és meu Senhor. E eu vou te louvar, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja tudo sobre a terra, mas Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu rei. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes da comunhão e antes de eu passar a palavra para Mário, certo? Que Marília viesse aqui, por favor, Marília. Você vem aqui, Marília, por favor. Tá? Você vem aqui, por gentileza. Eu queria que o Doré viesse aqui na frente também, Doré. Você orasse com Marília, que terça-feira a Marília viaja. Marília vai passar 10 dias fora, né? Marília está trabalhando e vai conduzir um grupo, né? E ela vai passar 10 dias fora. E eu pedi, ela vai para os Estados Unidos. E aí eu peço que você ore por ela, pela viagem dela, para que dê tudo certo. Já vi que já teve, a semana passada, um furacão lá, né? Mas que Deus possa guardar nossa filha Marília. Desculpe, nossa filha Marília, eu gostaria que você orasse por ela. A viagem dela. Senhor nosso Deus, na Tua presença, nos colocamos agradecidos pelo Teu cuidado,
porque até aqui o Senhor tem nos dado a segurança e tem nos dado, sobretudo, a salvação. E queremos, neste momento, te pedir, Senhor Deus, interceder pela viagem da tua filha Marília, que irá aos Estados Unidos. Que tu possas ir com ela no avião, na sua estadia lá nos Estados Unidos, que tu cuides dela, dando a saúde, Senhor Deus, dando a segurança, dando todos os cuidados que ela necessita. Que ela esteja sob a tua proteção, meu Pai. E que nada ela sofra, Senhor Deus, mas que ela possa trabalhar, Senhor, alegre, com disposição, porque ela sabe que o Senhor está cuidando dela, está guardando dela. Senhor, tu sabes os problemas que afligem hoje, sobretudo a Flórida. Que tu possa ser com aquele estado, ó Deus. Cuida do teu povo, Senhor Deus, que ali se encontra. Resolve, Senhor Deus, toda essa situação. E toma conta da tua filha, Senhor Deus. Leva ela e traz ela em paz. Todas essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém e amém. Amém. É trabalho. Amém. Em nome de Jesus. Agora nós vamos ficar em pé, porque nós vamos para a parte da comunhão. Uma oração maravilhosa dessa, uma oração tão consagrada dessa. Nós vamos agora à parte da comunhão. E você que veio aqui hoje, você diga assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? E nós estamos louvando ao Senhor, vamos para a parte da comunhão. E fale uma palavra de bênção. Como diz Gorete, aqui nós podemos olhar nos olhos um do outro e dizer assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque a gente sabe que está saindo do coração, né, Gorete? E você que está aí, que não veio por alguma razão, venha em nome de Jesus. Todos domingos nós estamos aqui, cultuando e bendizendo em nome do Senhor. Pela continuação do culto e pela palavra que Deus colocou no coração dele. E também, Valéria, nesse ínterim, ore pela cirurgia de mamãe, que ela vai fazer a cirurgia de catarata na próxima semana. Aí o nome dela é Neuma. Ore por ela e por Mário. Amém? Amém. Nosso Deus, continuando em tua presença, graças te damos, porque estamos reunidos aqui, em teu nome, para celebrarmos, Senhor. Celebrarmos a Ti, celebrarmos esse nosso encontro e oferecermos o melhor culto para Ti, Senhor. Amém. Todo o nosso louvor de todo o nosso coração. Te peço, agora, o Mário, que vai trazer a Tua palavra aos nossos corações, Senhor, e que o Espírito Santo possa tocar profundamente e falar com cada um que está aqui presente. Amém. E eu te peço pela mãe de Cristina, Tereza Cristina, que vai fazer essa cirurgia de catarata na próxima semana, que tu possas acompanhar, ser o médico dos médicos. Amém. Que essa cirurgia seja um sucesso e que traga mais do que a recuperação dela.
Amém. Abençoa também a viagem, né, de sua filha, Flórida, guiando, protegendo e trazendo aí paz e segurança. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Convido a todos os que estão presentes e os que estão nas redes sociais a abrirem as suas Bíblias no Salmo 129. E na sequência nós vamos ler também o Salmo 130. 129, 130. Salmo 129 e 130. 2 salmos nós vamos meditar hoje na exposição da palavra. Todos sabem, pelo menos imagino que a maioria sabe, que no Antigo Testamento, nas divisões do Antigo Testamento, tem uma divisão muito importante, são livros poéticos. E nos livros poéticos destaca-se o livro de Salmos. São 150 capítulos, mas este livro maravilhoso, incrível, ele é dividido em séries, tem séries dentro dele. Por exemplo, tem uma série dentre os Salmos, os 150, são conhecidos como os Salmos de Misericórdia. Então, se você está querendo refletir sobre misericórdia, vá para o Salmo 103, 136, 51. São salmos chamados Salmos de Misericórdia. Há os Salmos de Amor, que a ênfase é o amor. É outra série dentro do livro de Salmos. Por exemplo, o Salmo 23 é um salmo do amor. Salmo 44, Salmo 109. Há também outras divisões, outras séries, como por exemplo os salmos sobre esperança, os salmos sobre salvação. Há os salmos penitenciais, muito importante essa divisão, penitenciais. São salmos de confissões da alma, quando o salmista faz confissões da alma. Como a gente precisa disso? Quer revisitar os salmos penitenciais? Vá para o Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, atenção, Salmo 130 e Salmo 143. São chamados salmos penitenciais ou de confissões da alma. Sua alma precisa confessar a Deus. Com Deus. Salmos penitenciais 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Existe uma outra série dentro do livro poético dos Salmos, que é esta que nós estamos tratando, que são os Salmos de romagem, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Em outra ocasião, nós podemos trazer mensagens sobre essas outras séries dentro dos Salmos, que são maravilhosas. Salmos penitenciais são salmos maravilhosos. E o Salmo 130, que é parte hoje da nossa reflexão, ele embarca tanto como o salmo de romagem, como o salmo penitenciário. Então, um salmo extraordinário, o Salmo 130, assim como o Salmo 129. Então, eu me alegro ao Senhor, estou chegando hoje ao 10º Salmo nessa série. Nas últimas vezes eu tenho falado de 2 salmos ao mesmo tempo, para que a gente chegue até o Salmo 134, encerrando a série que eu vou guardar no meu coração, que é essa série de exposições sobre os salmos de romagem ou salmos de
peregrinação ou salmos de degraus. Aí na sua Bíblia, logo em cima no texto, deve estar um desses nomes. Ou peregrinação, ou romagem, ou salmo dos degraus. É o mesmo sentido, os três termos. O Salmo 129, que é um salmo de romagem ou de peregrinação, tem uma temática. Se você sair daqui e já gravar esta temática, essa palavra-chave, já me dou assim como satisfeito, porque aí você depois vai explorar mais. Quando você olhar o Salmo 129, lembre-se que a temática desse salmo é aflições. Aflito. Conhece alguém que está em aflições? Vivendo aflições? Salmo 129. O Salmo 130, que é romagem e penitencial ao mesmo tempo, a temática desse salmo são as profundezas da vida, ou o fundo do poço. Você conhece alguém nas profundezas da vida, ou no fundo do poço da vida? Resposta, Salmo 130. O 129 é para aqueles que estão em aflições. E o 130 para aqueles que estão vivendo as profundezas da vida. E foi esse o título que eu dei a essa mensagem hoje. Vocês já viram? Quem olha aqui os títulos que eu coloco? Coloco os títulos no anúncio do culto. O título é Na Aflição ou no Fundo do Poço, Clamo a Ti. Esse é o título da mensagem. Quando eu falei aflição, Salmo 129. Ou no fundo do poço, ou nas profundezas da vida, Salmo 130. É importante dizer isso, porque você pode estar enfrentando uma situação dessa, ou sabe de alguém próximo a você que está enfrentando uma situação dessa. Então, é uma forma de você dar uma resposta de Deus a essas pessoas, lendo, mandando o salmo para essa pessoa que está necessitando, ou mesmo você. Vamos ler então o Salmo 129. Não tem a autoria deste salmo. Pode ser de Davi ou de outro irmão de Coré ou qualquer outro, mas a Bíblia aqui não identifica o autor. Leiamos. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. Angústia, né? Algumas é angústia, outras é aflições. Depende da versão de tradução. Na minha aqui está angústia. Por isso que a palavra que eu chamei de atenção é aflição. O meu da recordação de libertação. Isso. Esse é o tema do próprio Salmo. É o título dele, mas eu estou falando do versículo. Versículo número 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que eu digo. Então, em algumas versões, em vez de angústia, é aflição. Apenas para esclarecer esse detalhe aqui. Voltando. Veja bem, versículo 1. Muitas vezes, o salmista fala assim, me angustiaram, me afligiram, né? Desde a minha mocidade, Israel, que eu digo. Muitas vezes, ele repete, me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram sobre mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja com vocês. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Amém? Este é o som. O salmista aqui se apresenta como se uma espécie de porta-voz da nação de Israel. Quando ele fala assim, e porta-voz dessa libertação do povo de
de uma série de aflições ou de uma série de angústias ao longo da história do povo de Israel. Então ele se coloca aqui como um porta-voz ao Senhor, respondendo em nome do povo. Quando ele fala assim, muitas vezes, primeiro versículo ele inicia falando assim, muitas vezes o porta-voz falando, significa que as aflições foram muito intensas, foram repetidas vezes. Depois ele fala assim, desde a mocidade, desde a minha mocidade. Ele está falando assim, que as tentações, além de terem sido intensas, elas foram constantes desde a minha mocidade. Israel era entendido no Antigo Testamento como uma nação jovem, como uma nação, era um menino, uma menina. Se você for lá para Oséias, capítulo 11, depois você marca só esse texto, Oséias, capítulo 11, versículo 1, ele chama Israel de um menino. Por isso, mocidade, uma nação jovem, mas essa nação jovem vinha sofrendo constantes agruras, angústias, aflições. Então as aflições, por causa da expressão, muitas vezes eram intensas, por causa da expressão, desde a minha mocidade, constantes. Aí ele diz uma expressão, não sei se vocês prestaram atenção, muito dura. Quem entende de agricultura aqui sabe. Quando ele fala assim, sobre o meu dorso, ou sobre as minhas costas, lavraram os arados. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram sulcos. Essa expressão significa que as aflições do povo de Israel foram brutais. Ele usou metáfora aqui, né? Os lavradores passaram o arado nas minhas costas. O arado é aquela peça agrícola para arar a terra, como se pegasse aquilo e colocasse nas costas e sangrasse as costas. Isso na metáfora do Salmo. Ele está dizendo aqui que as aflições que o povo de Israel sofreram, foram aflições intensas, muitas vezes, foram constantes desde a minha mocidade e foram brutais, que pesaram e sangraram o meu dorso, as minhas costas. Por que ele está dizendo isso? Porque essa nação, ela se forma após a presença de Abraão, mas ela se forma na escravidão do Egito durante 400 anos. E foram 400 anos de quê? Aflições. Depois mesmo, quando a nação vai para a Terra Prometida e ali habita, ela é perseguida constantemente, guerras com povos pagãos, que levaram a nação à angústia, ao sofrimento, contra os moabitas, amonitas, filisteus, sírios, etc. Essa nação volta a se angustiar, a ter aflições, quando ela vai ao exílio, passa 70 anos no exílio da Babilônia, e o povo foi levado como escravo, outro grande período de aflição. E se você avançar aqui no tempo e levar esse povo para a passagem de várias perseguições, de domínio de outras nações sobre eles, entrando no Novo Testamento, um povo perseguido, dominado pelos romanos. E quando a igreja cristã se forma, a história mostra, os historiadores dizem que a igreja sofreu em um período muito curto de tempo, aí no início do primeiro século, grandes perseguições. Primeiro século, segundo século, terceiro século, grandes perseguições promovidas por homens como Nero, Diocleciano e outros mais. Então, o que a gente pode depurar desse salmo sobre aflições? Que a aflição, a realidade da aflição, é uma parte inevitável da vida humana. A aflição é comum a todos. Não é possível, eu duvido muito,
uma pessoa já adulta que não tenha passado por um momento de aflição na vida. Porque ninguém está isento das aflições. Ninguém está isento de se angustiar. Mas atenção, mesmo aqueles que têm fé sólida e relacionamento íntimo com Deus enfrentam momentos de dor e dificuldades. Há um discurso muito fantasioso de que quando você abraça a fé cristã, você não vai enfrentar mais dor e nem dificuldades. Mas aí é que enfrenta mesmo. O próprio Jesus diz isso lá em João 16:33. Vocês sabem bem esse versículo. Se eu começar aqui, vocês vão dizer o final. No mundo tereis alegria, só bonança, só coisa boa, é? Não, só aflições. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Mas o quê? Tem de bom ânimo. Eu prefiro. Esse versículo de Jesus, de João 16:33, é uma resposta, é um acréscimo ou uma base no Salmo 129 das aflições. A aflição não é uma falha ou sinal, né, de que estamos fora da vontade de Deus. Alguém também pode dizer assim, julgando o outro, aquele está em aflição, porque aquela pessoa está fora da vontade de Deus. Isso não é verdade. Porque acontece até com os justos. Aconteceu com Jó. Aconteceu com Paulo. Jesus passou por aflições. Davi. A aflição é uma... Aí isso é importante. Por que a aflição? Porque a aflição é uma ferramenta, é uma forma de moldar o nosso próprio caráter. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, 3 e 4, ele diz assim: a tribulação, lembra desse versículo? Você pode entender aí como a aflição, mesma coisa. A tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência, a esperança. Essa passagem de aflição, perseverança, experiência e esperança é isso que molda o nosso caráter. Domingo lá em São Paulo, quando eu estava assistindo a mensagem, o pastor disse algo que eu não tinha refletido ainda dessa forma sobre culpa. Culpa. Nós somos animais que temos o sentimento de culpa. Gênesis 3. Mas os animais irracionais não têm sentimento de culpa. Um leão, ele dizia lá, uma leoa, quando vai e ataca um animal, ele tem sentimento de culpa ali? Não. O que diferencia os animais racionais e irracionais, entre outras coisas, é o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa molda o nosso caráter. A gente tem a chance ali de obedecer a Deus ou desobedecê-lo. É importante isso. O temor do Senhor é um princípio de sabedoria e ele vem dessa relação de saber que há uma culpa de pecado em mim, baseado lá em Gênesis 3. Um animal irracional não tem essa visão, mas muitas vezes a gente parece que tem, vai viver como se fôssemos animais irracionais, menosprezando uma culpa inerente a nós mesmos, como seres humanos. Mas esse texto de Paulo, que eu falei há pouco, da aflição, e vai pela perseverança, experiência, e termina numa palavrinha muito maravilhosa. Eu digo sempre que essa palavra, quando está no seu score, no seu quadro de vida, está bom demais, que é a palavra esperança. A gente pode sofrer, mas a gente tem uma esperança. Isso conforta e dá a gente forças para passar pela aflição. Ele diz, a experiência e a esperança diante da aflição.
esperança em meio à aflição. Apesar de vivermos num mundo de aflições, a palavra de Deus, aqui no livro de Salmos, em outro salmo, um versículo muitíssimo conhecido, Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. A aflição sua pode durar uma noite, mas entenda, essa noite pode durar dias, meses, anos, mas entenda, haverá um dia da alegria, amém? Haverá um dia de regozijo, mesmo diante das aflições, mesmo diante das aflições. A fé cristã nos lembra que a dor, a aflição, não é o fim da história nossa. Aí vem o versículo que é um dos meus prediletos do coração, Apocalipse 21, versículo 4. Quando eu leio esse versículo, eu me emociono. Aqui eu lembro do irmão. Ele é. Eu estava com ele ao lado daquela médica lá em Recife, quando ela o desenganou. Ele já tinha ali cerca de aproximadamente 9 anos enfrentando o câncer. 9 anos de aflição. Mas confiante nesse versículo, o choro pode durar 9 anos. Mas a alegria vem pela manhã. Deus o levou. Porque ele chegou ao teu limite de sofrimento. E sabe o que conforta? E ele saiu dali tranquilo. Pensei que ele se desesperava. Não. Muito tranquilo. Muito consciente da sua vida. Daquela aflição que ele viveu. Aquele fundo de poço que ele viveu. Aí vem esse versículo, Apocalipse 21, 4, que é o consolo para aqueles que vivem a aflição, crendo que um dia haverá alegria amanhã. Um dia, o Senhor Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor e nem aflição. Aí depois o salmista vai fazer uma oração de imprecação, oração imprecatória. Nos textos seguintes aqui. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ou seja, Deus salvou o seu povo dessas aflições. O salmista invoca aqui, e esse é um conceito de oração imprecatória, ele invoca aqui a justiça de Deus. O juízo de Deus contra as nações inimigas ao povo de Israel. Mas orações imprecatórias hoje, que aquele é o sentido do contexto do Antigo Testamento, baseado em Efésios capítulo 6, versículo 12, orações imprecatórias devemos fazê-las para que Deus liberte os nossos inimigos espirituais. Não é mais nação, guerra, como no contexto do Antigo Testamento, mas há pelejas pessoais de cada um, que há inimigos tentando tirar você do aprisco do Senhor. Sim ou não? Sim. Então, a oração imprecatória é quando oramos ao Senhor para que Ele nos liberte desses inimigos espirituais em torno de você, em torno de mim, em torno da igreja. Isso significa que, mesmo o entendimento aqui do Salmo e do conceito de Paulo em Efésios, é que orar de forma imprecatória não é falar de uma vingança pessoal contra alguém, mas
que são inimigos nossos nas mãos de Deus. Porque o alvo sempre será a glória de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 5, 44, 45, do Sermão do Monte, que ele falou assim: devemos orar pelos nossos inimigos. Esse é o sentido da oração imprecatória. Ore para que Deus os liberte, que Deus os salve, que Deus os cure. E nesse sentido, o salmo aqui se apresenta na parte final com oração imprecatória, aí vai do versículo 4 ao versículo 8. Como podemos viver com esperança e perseverança mais ainda, ou perseverança e esperança, sabendo que Deus vê as nossas aflições? Olha, Deus conhece as suas aflições. E Ele vindica essas aflições, ou seja, Ele promete restituir, curar você, tirar você destas aflições. Aí entramos agora no Salmo 130, o 11º Salmo de romagem, nessa série dos Salmos, essa série dos Salmos da Bíblia. Eu disse aqui a algumas pessoas no início, esse Salmo é extraordinário. Ele é o Salmo predileto, foi o Salmo predileto de Agostinho, foi o Salmo predileto de Lutero, e foi o salmo predileto de Calvino. Quando eu li isso, eu tenho um olhar muito apurado com este salmo, porque esses homens assim disseram, escreveram. Lutero, certa vez, disse que esse salmo, ele chamou de Salmo Paulino, porque o salmista parece que ele retrata profeticamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo avante na história. Este salmo vai falar de profundezas da vida. Profundezas. Que coisa. O outro é sobre aflições. E esse é sobre profundezas. Olha como é que ele começa. Vamos lá? Ler no Salmo 130, são 8 versículos. Olha como é que ele diz: das profundezas clamam a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos redenção, ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém? O poeta clama a Deus das profundezas do seu desespero. Ele está clamando aqui no fundo do poço, daquela pessoa que está no fundo do poço. As profundezas da existência humana simbolizam um lugar de dor e desespero. Ninguém está numa profundeza calmo, tranquilo e sereno. São aqueles momentos que sentimos que perdemos o controle, na verdade, e ficamos sem esperança, sem direção e cercados pela escuridão. Mas há uma coisa lá nas profundezas. Só se pode sair das profundezas. Só se pode sair do fundo do poço com clamor. E o clamor só é validado pelo arrependimento. Amém. A Bíblia deixa bem claro que o
relacionamento de profundidade com Deus só se alcança na caminhada. E nessa caminhada, muitas vezes, a gente pode entrar em profundezas. Eu quero aqui, aliás, dizer, todos nós, em algum momento, passamos por profundezas na vida. Em algum momento. Pode ser pela perda de um ente querido, pode ser por uma doença grave, por uma crise financeira, um fracasso pessoal. Isso é uma profundeza, são profundezas que a gente evidencia. As profundezas são também lugares de incapacidade de resolver a situação pelas minhas próprias mãos, pelas minhas próprias forças. Somente o clamor a Deus, especialmente lá nas profundezas, é mais do que um grito de socorro, é um ato de fé. No fundo do poço ou nas profundezas, nossa oração se torna mais sincera e urgente. Não é verdade? Diante disso, eu quero trazer esse tema da profundidade para um dilema que é muito importante, aí olhando para o lado espiritual, evidentemente. E a religiosidade. Esse é um tema muito caro. Vis-a-vis, nós estamos diante de um dilema, de forma corrente na vida cristã. Ou vivemos uma profundidade espiritual, ou vivemos numa superficialidade espiritual. Aproveitando o tema aqui das profundezas clamantes. Quando você está nas profundezas, aí você clama. Na superficialidade, quase que sempre você não clama. Na superficialidade espiritual. E há muita gente vivendo na superficialidade espiritual. Quando vem o primeiro baque, a pessoa vai embora. Quando a gente vive assim, na superficialidade, eu espero que ninguém aqui viva, nós enganamos a nós mesmos. Escondemos o nosso pecado. E sabemos que enquanto escondemos, podemos até pousar de santos, fazer selfies, não sei o que, papapá. Mas o nosso coração está profundamente na lama, distante do Senhor. Na superficialidade religiosa, muitos buscam segunda bênção. O ativismo religioso faz parte dessa busca, achando que está buscando a espiritualidade profunda, mas não sai de uma superficialidade. Então é muito comum a busca de uma segunda bênção. E as pessoas se esquecem da primeira, única e irreversível bênção, que é a bênção da salvação, do arrependimento dos pecados que você um dia experimentou. Muitos, na busca dessa espiritualidade espiritual e religiosa, buscam sinais e maravilhas. Onde vai ter um culto ali, um movimento de sinais e maravilhas, vai atrás. Ignorando que a regeneração de Deus em sua vida já foi a maravilhas das maravilhas. Outros, em busca dessa superficialidade cristã e religiosa, vão à busca do ungido. Eu quero ver aquele que é o ungido, que é o apóstolo, que é o ungido, esquecendo que aquele que é verdadeiramente cristão já possui a unção do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo isso baseado em 1 João, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo diz assim: e vós possuís a unção do Espírito Santo, e todos tendes
conhecimento. Mas aí, na superficialidade, as pessoas não se aprofundam e dizem, não, só é ungido aquele fulano ali, que é o pregador. Então aí a gente, na superficialidade cristã, aceita. E aí a gente não sai da superficialidade cristã, não sai da superfície. A gente precisa, aproveitando a deixa desse salmo, buscar intensamente em nossa vida cristã uma profundidade espiritual e não superficialidade. E o que é eu buscar uma profundidade cristã? Porque nas profundezas eu o quê? Clamo a ti. Sabe por que Deus quer você na profundidade? Porque Ele quer moldar o seu caráter. Na superficialidade você não permite. Você não clama, você não abre a porta do seu coração, na superficialidade. Você vai no ativismo, tá bom demais. Quando você vai para a profundidade, é outro processo com Deus. É você está abrindo o seu coração e deixando que Ele molde o seu caráter. Na profundidade espiritual cristã, está relacionado, tem a ver com resistir ao mal com o bem, dando exemplo, não dando, por exemplo, o lugar à ira. É nessa hora que a gente vê se a pessoa é superficial ou profunda espiritualmente falando. É na profundidade cristã e espiritual que redescobrimos que nascemos e fomos renascidos para adorar ao nosso Deus. É mais profundo, é isso que Ele busca de todos nós. Aí no versículo 3 e 4 ele diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Ele vai falar aqui da misericórdia de Deus, o perdão de Deus, como um tema central nas profundidades da vida. As misericórdias do Senhor. Nós falamos sobre as misericórdias do Senhor na mensagem há 15 dias, lá no livro de Lamentações, sobre fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas por que elas são a causa de não sermos consumidos? Porque grande é a fidelidade de Deus para nós. E Ele nos dá isso quando a gente vive nas profundezas do Senhor. E Ele vai encerrar o Salmo com uma esperança. Esperança paciente, versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Ele espera de todo o coração, ele diz assim, a minha alma o aguarda, isso é de todo o coração. Ele confia nas promessas de Deus. Toda vez que a expressão palavra está dita aqui, é promessas de Deus. Então, ele está dizendo assim, mesmo que eu esteja nas profundidades, eu clamo ao Senhor e espero nele de todo o meu coração, ou seja, a minha alma o aguarda. Eu espero sair dessa profundidade, dessa profundeza, desse fundo do poço, confiado nas promessas de Deus, ou seja, eu espero na sua palavra. E lá nesse local escuro, difícil, ele espera com ansiedade, ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor. Espere Israel, no Senhor, versículo 7, pois no Senhor a misericórdia, dele a copiosa redenção. E no versículo 8 ele diz, ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Veja, o salmista aqui primeiro orou, quando você estiver na profundidade, no fundo do poço, nas profundezas da vida, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, clamar ao Senhor.
Segundo, ele argumentou com Deus. Terceiro, ele espera a resposta de Deus. Em quarto lugar, ele prega a palavra. Ele olha para o povo e diz: esperem em Deus. Ele está falando para o povo. Ele prega, ele espera em Deus também. Por quê? Por que eu devo esperar em Deus? O salmista diz: porque nele há o quê? Misericórdia. A redenção. Porque ele redime a Israel. Porque ele salva Israel. Por isso, no fundo do poço, nós devemos orar. Nós devemos falar com Deus. Contar, confessar a nossa vida lá no fundo do poço. E esperar a resposta de Deus lá naquele local. E pregue a palavra. Tenha esperança. Esperem em Deus. Esperem em Deus. Porque nele há misericórdia. E porque nele há o quê? Redenção. Poderíamos falar outras coisas sobre esses dois salmos, mas eu acho que já falamos bastante. E aí eu peço para que vocês sempre revisitem um texto bíblico. Alguém disse hoje pela manhã em uma mensagem que as pessoas estão cada vez mais tendo acesso abundante de textos bíblicos, mas ao mesmo tempo entendendo cada vez menos a palavra. É um fenômeno. Quando havia uma escassez de textos bíblicos, o pouco que as pessoas tinham, as pessoas se aprofundavam. Tudo do ponto de vista da espiritualidade tem que se aprofundar e não ficar na superficialidade. Eu estou dizendo que não adianta somente você aqui ouvir o que eu disse a respeito desses versículos, desse Salmo 129, Salmo da aflição, e o Salmo 130, o Salmo das profundezas, se você não avança. Tem uma diferença entre informação e conhecimento. E sabedoria, sabe qual é? Informação é quando você está lendo, ouvindo o que eu estou dizendo. Isso é informação. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. Quando é que essa informação ela passa a ser conhecimento? Quando eu abro minha Bíblia, eu vou estudar o que ele disse, o que o pregador disse. Aí eu estou saindo da informação para o conhecimento. Estou lendo e estudando. Faça isso. Faça com os bereanos, estude e verifiquem o texto. E a sabedoria é quando você é informado, você conhece, você passa a falar para os outros, contar essa história para os outros. Você está vivendo a sabedoria da palavra. O Senhor, pois no Senhor a misericórdia e a redenção, finaliza o Salmo 130. Isto basta. Seja uma aflição que eu esteja vivendo, ou nas profundezas da vida que eu esteja vivendo, haverá o amanhã. Esse choro vai durar não sei quanto tempo, o Senhor sabe. Mas haverá uma alegria amanhã. Porque eu creio nisso, porque o Senhor é um Senhor de misericórdia. Porque o Senhor é um Senhor de redenção. É um Senhor de salvação. Não há nada mais importante na vida, em qualquer estágio ou ambiente que você esteja, do que receber o perdão dos pecados. Este é o maior privilégio de uma pessoa entender a essência da vida quando a gente canta aqui sobre o Salvador, o nome de Jesus, aquela canção maravilhosa. Quando a gente entende e vive aquilo e reconhece a nossa culpa e aceita-o como Salvador e Senhor das nossas vidas, este é o principal recado que o salmista está dizendo aqui no Salmo 129 e 130. Busque o Redentor,
porque pelas suas misericórdias, Ele é a redenção para a sua vida, para as nossas vidas. Ele é a salvação. Encerro com 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no entendimento da sua palavra. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar, agradecendo a Deus mais um domingo que Ele nos concedeu de estarmos aqui nesse lugar para esse ajuntamento, para louvar o nome dEle, adorar o nome dEle, falar com Ele e ouvir a sua palavra, a palavra do Senhor. Que essa palavra possa ter tocado o seu coração, a sua vida. Essa é a minha oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui em tua casa, a casa de oração, a casa de adoração a Ti, neste momento, neste dia, em que nos reunimos para adorar o Teu nome, falar contigo e ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Seja com cada pessoa que aqui esteve presencialmente, aqueles que estão pelas redes sociais, que a palavra dita, proferida, venha ao encontro daqueles que estão vivendo momentos e situações de aflições, e aqueles que estão vivendo momentos em lugares de profundezas, de tristeza, de desamparo. Que Tu possas, com Tua mão poderosa, pela ação do Espírito Santo, tirá-los das profundezas e resgatar essas vidas. Ser com aqueles que estão doentes, Tu possas, com Tua mão cura, de restauração, chegar àquelas pessoas, ó Pai. Lembramos aqueles que estão doentes em nossa comunidade e de outras comunidades também. Oramos por aqueles que vão enfrentar nessa semana grandes desafios nas suas atividades profissionais e outras atividades, grandes decisões. Possas também ser com eles os seus projetos, possas orientá-los, que eles possam sentir a Tua presença, a presença reconfortante do Espírito Santo, guiando passo a passo. Oramos especialmente pela nossa filha, que vai fazer essa viagem tão longe, esta semana, ser com ela em todo o trajeto, lá durante a viagem e no seu retorno. Obrigado, Senhor, que Tu és um Deus de misericórdia, que Tu és um Deus de redenção. E assim clamamos a Ti. E assim Te buscamos. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana em nome de Jesus. Fique na paz de Deus. E um abraço aí no seu.